Bom dia, eu sou a Beatriz e essa é a Milene e hoje nós vamos falar sobre o texto Ergonomia em Biblioteca. Bom, o texto apresenta uma pesquisa sobre ergonomia em bibliotecas realizada especificamente na biblioteca do Centro de Educação da UFSC. Essa pesquisa foi motivada a partir do momento em que observou-se que a participação efetiva das pessoas nas tarefas da organização rendia um índice de produtividade maior a essa. Mas por que é necessário o índice de produtividade maior? Por causa da relação da organização com as pessoas. A organização é feita de pessoas, para pessoas e por pessoas. Então, quanto maior a produtividade dos indivíduos, melhor vai ser o produto final apresentado pela organização para seus clientes, as pessoas, que vão se sentir mais felizes e vão produzir mais. Mas onde entra a ergonomia nisso tudo? A ergonomia é aplicada sobre máquinas, sistemas e tarefas, a fim de que aspectos como a segurança, a saúde, a eficiência e o conforto dos trabalhadores seja melhor e maior, adequando esses aspectos às capacidades e às limitações humanas. A ergonomia, ela é englobada num conceito maior chamado qualidade de vida no trabalho, que nada mais é do que a melhora das condições do trabalho, a fim de humanizar as tarefas e gerar resultados mais satisfatórios para quem realiza a tarefa e para a organização. Os objetivos principais da pesquisa foi ajudar na implementação da ergonomia dentro da biblioteca e colaborar com a melhora na qualidade dos serviços prestados por essa aos usuários, que são afetados diretamente. Bom, alguns aspectos importantes dessa pesquisa é que ela foi norteada por 3 questões. A primeira é quais são os aspectos ergonômicos aplicáveis em uma biblioteca. A segunda é quais são as atividades com mais aplicabilidade e com menos aplicabilidade. E a terceira são quais fatores ergonômicos causam um maior impacto sobre a biblioteca. Alguns outros aspectos apresentados nessa parte do texto foram as características e limitações da pesquisa, as características e serviços oferecidos pela biblioteca e os instrumentos de coleta de dados, o método que foi usado. A técnica usada nessa pesquisa foi a lista de verificação e a observação visual das autoras na biblioteca. A lista de verificação nada mais é do que algumas perguntas a serem respondidas, nesse caso retiradas de um livro referência na área de ergonomia, que foram divididas em 4 categorias: fatores ambientais, ruídos, clima e iluminação, postura, movimento e trabalho ergonômico, informações visuais e operacionais e tarefas e cargos. Então, falando sobre os resultados da pesquisa, através dessas técnicas utilizadas, a gente obteve, né, a pesquisa obteve vários resultados. Na primeira categoria, relacionada a fatores ambientais, ruídos, iluminação e clima, foi detectado que os níveis de ruídos eles estavam adequados, mas eles ressaltaram a necessidade da criação de novas salas de leitura, tendo em vista que as que já estavam disponibilizadas na biblioteca, elas funcionavam mais como salões de leitura, o que acabava dando menos privacidade para quando certo grupo de usuários precisasse fazer atividades específicas. Relacionadas ao item de ruídos do ambiente, na fonte também se mostraram adequados, já que as máquinas de escrever, impressoras e outros equipamentos que produziam ruídos, eles ficavam alocados em locais fechados. Eles recomendaram apenas que a impressora principal da biblioteca fosse envolvida por um abafador. Já para os ruídos na organização de trabalho, elas notaram a presença de divisórias de vidro, o que acaba por não ser tão recomendado, visto que ele não possui a capacidade de isolar o ruído. Então, ele acaba sendo utilizado simplesmente como divisórias. Elas notaram também a falta de revestimento acústico no teto da biblioteca, o que acaba resultando em eco. E elas ressaltaram a falta de móveis transportadores, o que acabava fazendo com que os funcionários tivessem que carregar todos os livros no braço. E
passando para os aspectos de vibração e iluminação, não foi apresentado nenhum grande problema, né? Não foi notado nenhum grande problema que devesse ser mencionado. Elas apenas tiveram ressalvas no item de clima, porque notaram a presença de ventiladores inadequados, notaram a falta de aquecedores e notaram problemas na estrutura da biblioteca, que acabava por produzir correntes de ar, tendo em vista que nas estações mais frias do ano isso pode acabar afetando a experiência do usuário e do funcionário na biblioteca. Na segunda categoria de postura, movimento e trabalho ergonômico, os movimentos se mostraram adequados no geral. Entretanto, elas notaram que as estantes possuem bandejas muito altas ou muito baixas, o que acabava resultando numa postura inclinada ou num tronco torcido para utilizar, né? Em relação ao trabalho ergonômico, eles notaram a existência de uma padronização nos móveis da biblioteca, onde elas analisaram especificamente as mesas, que possuíam apenas uma altura, e cadeiras sem regulagem, né? O que acabava resultando na inadaptação do usuário e do funcionário na hora de utilizar os móveis da biblioteca. E também sobre o item de postura, elas recomendaram então que houvesse a inserção de escadas para que facilitasse o alcance das bandejas mais altas das estantes, né? Passando para a terceira categoria de informações visuais e operacionais, os itens se mostraram bem adequados. Elas apenas pontuaram uma pequena exceção para os teclados dos computadores da biblioteca, que não eram padronizados, né? Então, num computador era um tipo de teclado e no outro computador era outro. Isso acabava produzindo certa falta de produtividade, né? Uma perca de produtividade, porque a pessoa ia ter que digitar olhando para o teclado e não diretamente para o monitor. Ainda nessa categoria, elas destacaram positivamente o sistema de alarme da biblioteca, que era muito bem elaborado. E por fim, na última categoria de tarefas e cargos, ambos os aspectos se mostraram bem desenvolvidos e demonstraram uma participação ativa da equipe e uma administração bem estruturada na biblioteca. Então, elas notaram que existia a contribuição da equipe e existia uma alternância de tarefas, e existia também a participação da equipe nas decisões de trabalho, o que acabava gerando uma equipe que conseguia trabalhar de forma independente. Então, por fim, a gente consegue concluir que essa pesquisa ela trouxe uma análise ergonômica bastante completa e esclarecedora sobre a importância desse tema nas bibliotecas e na formação dos novos profissionais da área, desde os seus aspectos e onde eles são aplicados, à maneira como eles se interligam entre si e garantem as devidas condições de trabalho aos funcionários e aos usuários, né? Possibilitou também que a gente pudesse entender quais as atividades possuíam maior e menor aplicabilidade, sendo que as funcionais e as atividades de cargo, elas produzem equipes mais responsáveis, consciente e coletivamente, o que em contrapartida acaba não acontecendo com as atividades relacionadas a fatores ambientais, né? Tendo em vista que existe a necessidade de análise mais complexa, de análises conjuntas com profissionais, às vezes, de outras áreas. E é isso. Obrigada.